Vamos abrir a palavra de Deus em Juízes, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tos provarei. Aquele de quem eu disser, este irá comigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu o rumo de Zererá até Bet-sitá, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bará.
Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Bará, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra, pelo registro, Pai, que o Senhor fez com que homens inspirados produzissem. Ó Pai, a tua palavra registra os teus poderosos feitos no meio do teu povo, o teu grande poder, as vitórias do teu povo, e nós te louvamos, Pai, porque estas histórias edificam a nossa vida e mostram exatamente como nós devemos lutar como o teu povo, Pai. Abençoa-nos, portanto, abre a nossa mente, o nosso coração, aplica a tua palavra na nossa vida. Abençoa, Pai, o ministro exterior que fala com imperfeição, para que a imperfeição seja superada pelo teu Espírito, e usa o teu ministro interior, ó Pai, que é o teu Santo Espírito, que abre a nossa mente, que aplica a tua verdade ao nosso coração. Abençoa-nos, Pai, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, as guerras no decorrer dos tempos mudaram bastante. Hoje, os maiores exércitos do mundo são, na sequência, nesta ordem: Estados Unidos, Rússia e China. Estados Unidos tem 1.400.000 soldados, 8.848 tanques de guerra, 13.800 aeronaves, 12 submarinos, 10 porta-aviões, é o maior exército do mundo. A Rússia tem 766.000 soldados, 15.000 tanques, 3.400 aeronaves, 55 submarinos. A China tem 2.300.000 soldados, 9.150 tanques, 2.800 aeronaves, 60 submarinos. É um poderio de guerra impressionante o que esses 3 países têm. As guerras mudaram. No passado a guerra era corpo a corpo. Hoje os soldados usam roupas leves, armamento de longo alcance, mas armamento leve também. A tecnologia invadiu o campo militar, GPS, mísseis teleguiados com precisão de centímetros. É de fato um universo totalmente diferente. A questão é, como é que o povo de Deus guerreia hoje? Será que o exército de Deus, o exército de Yahvé, é um exército que pode vencer alguma batalha, que tem algum poder? Meus irmãos, nós vemos neste texto, que é um dos inúmeros textos que a Bíblia apresenta sobre guerra e sobre o povo de Deus lutando, alguns princípios muito interessantes, ou características do exército de Deus, do exército que é formado pelo povo de Deus. E, em primeiro lugar, nós vemos nessa história de Gideão, que o exército de Deus é formado por pessoas simples. O exército de Deus não é formado por soldados habilidosos, altamente treinados, fortes e com alto preparo físico, porque a nossa guerra é espiritual. E por isso o exército de Deus conta com pessoas simples. É o caso de Gideão. Gideão não era um homem de guerra. Gideão era um homem do campo, e no capítulo 6, que é quando fala-se do chamamento de Gideão, nós vamos encontrar este homem malhando o trigo, tirando o trigo para escondê-lo dos midianitas, porque nós estamos num período da história que Deus está usando os midianitas como seu chicote para disciplinar o seu povo. O seu povo, vez por outra, buscava outros deuses, buscava deuses de fertilidade ou deuses de prosperidade, buscava deuses que, de acordo com os falsos profetas, ofereciam chuvas mais rápido do que o Deus verdadeiro. Então eles iam para essas religiões na esperança de que, cultuando esses deuses mandassem chuva para abençoar as suas plantações. E o povo de Deus está neste momento buscando um Deus chamado Baal, que era um Deus de fertilidade, um Deus de prosperidade. Os midianitas então eram como que gafanhotos, tanto pelo número de midianitas que existia,
como pelo seu efeito. Quando os midianitas entravam numa terra, eles produziam uma devastação, eles saíam roubando toda a colheita do povo de Deus. Por isso que Gideão está aqui, trabalhando no trigo para esconder aquilo, a sua plantação dos midianitas. Havia 7 anos que os midianitas estavam oprimindo a nação de Deus. O período dos juízes, nós já vimos nos sermões anteriores, é aquele período em que cada um fazia o que achava mais reto, porque não havia rei em Israel, e por isso que o povo de Deus se afastou por várias vezes. Gideão não era um soldado treinado, não era um guerreiro nato, era um homem simples, era um homem do povo, era um homem do campo. E no capítulo 6, nós temos exatamente as respostas de Gideão quando Deus o chama para libertar o povo. No versículo 15, nós vemos ele dizendo, do capítulo 6, ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Ele não tem condições de atender ao chamado de Deus. A minha família é a mais pobre. Se ele fosse de uma família rica, ele poderia contratar soldados, ele teria condições de alimentar estes soldados, de comprar armas. A sua família é a mais pobre. E dentro dessa família, ele ainda é o mais pobre da casa do seu pai, com menos posses, com menos poder. Gideão estava tão convencido da sua incapacidade, que mesmo Deus mandando um anjo para chamá-lo para a tarefa, ele pede 3 provas, porque ele não acredita, ele está duvidando que Deus tenha escolhido ele, justamente ele, para livrar a Israel. E essas provas, elas podem ser encontradas a partir do capítulo 6, do verso 17 até o verso 40. A partir do verso 17, ele pede o primeiro sinal. E resumindo, do verso 17 ao 24, ele prepara um sacrifício e o anjo do Senhor, com a ponta do seu cajado, faz com que suba fogo das rochas e consome aquele sacrifício. Foi o primeiro sinal. Ele pediu e Deus atendeu. O segundo sinal foi que ele colocou uma porção de lã na terra e pediu que no dia seguinte o orvalho estivesse apenas na lã e ao redor fosse terra seca. No dia seguinte, quando ele saiu da sua tenda, exatamente isso: lã encharcada e terra seca ao redor. Mas não contente, ele pediu a contraprova. Ele pediu para que o inverso acontecesse: a lã agora ficasse seca e ao redor terra molhada. E Deus fez. 3 sinais de que era Deus que estava falando com Gideão. Ele precisou dessas comprovações todas para acreditar em Deus. A semelhança, mais ou menos, do que aconteceu com Moisés. Quando Moisés foi chamado e ele não quis aquela missão, Deus disse: Moisés, joga a tua vara no chão, e a vara se transformou numa serpente. Mete a mão no peito, e quando ele tirou a mão, ela estava branca como a mão de um leproso. Mete a mão de novo, e a mão voltou ao normal. Deus, ele tem paciência com servos medrosos, com servos incapacitados, e ele deu esses sinais para que tanto Moisés quanto Gideão tivessem certeza de que era Deus que estava enviando. Note, meus irmãos, essa é uma parte que nós não devemos aprender com esses homens. A Bíblia não diz que nós devemos ficar pedindo sinais. Pedir sinal é prova de incredulidade. Aliás, a Bíblia é um livro que mostra os defeitos e as virtudes dos personagens bíblicos. Nas virtudes nós copiamos, nos defeitos nós percebemos que aquilo não deve ser copiado. Os judeus pediram sinais a Jesus Cristo e Jesus Cristo negou. Os judeus queriam que Jesus fizesse um milagre, um sinal ali na hora, e Jesus falou: nenhum sinal será dado, senão o sinal que foi dado ao profeta Jonas. Ele lançou o mistério, e o mistério era que, assim como Jonas havia ficado 3 dias no ventre do peixe, ele ficaria 3 dias no ventre da terra. E quer sinal maior do que esse, a ressurreição? Que sinal, que milagre é maior do que vencer a morte, vencer a própria morte, como Jesus Cristo fez? Por isso que é reprovável nós ficarmos pedindo sinais.
Senhor, se é para eu namorar com tal pessoa, faz com que aconteça isso. Se é para eu aceitar tal emprego, faz com que surja tal pessoa. Irmãos, não peçamos sinais. A nossa vida, ela deve ser de orientação pela palavra. Na medida em que você conhece Deus a partir da palavra, as decisões vão ficando mais claras, vão ficando mais fáceis de você tomar. Nós somos o povo da palavra, Deus fala conosco pela palavra. Por isso que lendo a palavra você tem mais condição de tomar as decisões acertadas na vida. Não peça sinais. Deus, ele condena esse tipo de incredulidade. Voltando a Gideão. Gideão era um indivíduo simples e Deus usa pessoas simples, meus irmãos. Deus usou Moisés. Moisés, quando chamado, disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Davi disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Isaías, quando foi chamado, disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Jeremias, a mesma coisa: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Pedro: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Paulo algumas vezes escreveu: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Meus irmãos, Deus usa pessoas humildes, Deus usa pessoas simples. Pessoas com o nariz levantado no povo de Deus não tem vez. Ele abate os orgulhosos, ele derruba os soberbos. Deus quer filhos simples e humildes andando na sua presença. Este é o exército de Deus, estes são os soldados que Deus usa, aqueles soldados que são humildes, que são simples, que percebem a sua total incapacidade, e aí estes estão prontos, estes serão os que Deus usará. Foi assim com Gideão. O apóstolo Paulo resume esse pensamento quando diz em 1 Coríntios 1: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Este é o exército de Deus de pessoas simples. Você já reparou que quando Jesus foi escolher 12 homens, ele pegou 12 homens simples? Jesus poderia ter ido no Sinédrio e escolher os maiores conhecedores da lei, aquele tribunal de 70 anciãos. Ele poderia ajustar um pouco o tempo e nascer no período dos filósofos e escolher Sócrates, Platão talvez, mas Deus não quis isso. Jesus Cristo escolheu 12 homens simples, 12 pescadores, que a Bíblia chama de incultos e iletrados, para que o poder de Deus se manifestasse nestes homens, e o poder de Deus e não a capacidade dos homens ficasse evidente. Deus usa pessoas simples, o exército de Deus é formado por estas pessoas. Gideão então foi este homem simples. Mas a simplicidade, meus irmãos, encontra um exemplo muito mais poderoso na história da humanidade, e ela se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que nasceu numa manjedoura, num buraco improvisado no chão. Os presépios mostram manjedouras bonitinhas, de madeira, com palhas, que nem parece palha, mas tudo indica que a manjedoura era um buraco que havia no chão, ali na estalagem dos animais, e naquele buraco era onde se jogava a comida, para os animais comerem. Manjedoura lembra o quê? Manjare, comida. Manjedoura era onde os animais comiam. Então, muito provavelmente, José tenha pegado aquele buraco, colocado ali palha, colocado alguma coisa para improvisar um bercinho, e o nosso Senhor Jesus foi colocado ali.
Quem de nós não teve um berço? Quem de nós não teve pelo menos um colchão? Nosso Senhor Jesus, o seu berço era na terra, era no chão. Então a humildade, ela encontra a sua expressão máxima no nosso Senhor Jesus. Deus que se encarnou, Deus que assumiu a natureza humana, falha, imperfeita, exceto o pecado, mas a natureza com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas falhas e deficiências. Jesus Cristo é o nosso exemplo máximo daquele que era o servo sofredor, que era o humilde, que veio para ser usado por Deus. Nosso exército, o exército de Deus, é formado por pessoas simples. Primeiro lugar. Segundo lugar, o exército de Deus é formado por poucos escolhidos. Talvez alguém pense assim: pastor, são pessoas simples, incapazes, mas talvez Deus compense na quantidade. Um exército aí de 3 milhões de simples. No caso aqui não foi assim, ele não compensou na quantidade. Pelo contrário, o texto que nós lemos mostra que, além da tribo de Manassés, da qual Gideão fazia parte, foram convocadas as tribos de Asser, Zebulon e Naftali. Ao todo, estas tribos formavam um exército de 32 mil homens. Guarde esse número. 32 mil homens era o exército de Deus. E qual era o tamanho do exército inimigo? Aqui nós temos 32 mil homens. O exército inimigo tinha 135 mil homens. 103 mil homens a mais. É a diferença do exército. Um exército com 32, o outro exército com 135 mil. Esse dado de 135 mil está no capítulo 8, versículo 10, quando diz assim: estavam, pois, Zebá e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente. E os que caíram foram 120 mil homens que puxavam da espada. 120 mil homens caíram, 15 mil ficaram, 135 mil era o número inicial do inimigo. Mas para Deus, esse número ainda estava muito grande, 32 mil. Nós podemos imaginar, meus irmãos, o medo de muitos soldados, pensando o seguinte: o nosso exército é de 32 mil homens, e o exército inimigo, 135 mil. Houve medo. E nosso Deus disse a Gideão: Gideão, diga para quem está com medo ir embora, que a gente não vai usar quem está com medo. E assim, o que acontece? Quando ele diz isso, só sobram 10 mil homens. Versículo 3. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Agora, qual é o panorama? De um lado 10 mil, do outro lado 135 mil. Esse exército é 13 vezes e meia maior do que aquele. Em outras palavras, um homem precisa derrotar 13. Todos esses homens precisam derrotar 13 para que a batalha seja vencida. Mas para Deus isso ainda é muito, porque Deus, ele temia que o povo de alguma forma cantasse vitória e achasse que o seu próprio braço havia produzido a vitória. Então Deus, ele diz para Gideão o seguinte: Gideão, faz esses soldados, esses 10 mil, descerem até a água e fica de olho. Aqueles que se jogarem na água, que se ajoelharem a beber, você observa. Agora aqueles que, assim como fazem os cães, apenas lamberem a água com toda a atenção, com comportamento de soldado, você põe de lado. E dos 10 mil, apenas 300 tiveram esse comportamento. E agora, meus irmãos, é um exército de 300 homens para 135 mil homens. A proporção é de 450 exatos. 450. É um exército 450 vezes maior. Era simples, né? Era só fazer uma roda nos 300 e vencer a batalha. Essa é uma briga impossível. Essa é uma luta perdida a olhos humanos. Mas agora está bom para Deus, porque agora Deus vai mostrar que com 300 ele vai vencer um exército de 135 mil. Meus irmãos, Deus não precisa de quantidade.
Deus trabalha com um exército pequeno. A palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele usa poucas coisas. O exército de Deus sempre foi menor do que os exércitos inimigos. Lembre-se do poderoso exército de Faraó sendo destruído pelas águas do Rio Vermelho, do Mar Vermelho. O povo de Deus não teria chance contra um exército de um império chamado Egito. Deus deu um jeito. Deus afogou aqueles exércitos na passagem do Mar Vermelho. Lembre-se de Josué vencendo Jericó, aquela cidade com muros altíssimos, sendo destruída por um exército inferior. Por quê? Porque Deus agiu e os muros caíram. Lembre-se do que Deus fez com Josué quando ele fez o sol parar para que o povo vencesse 5 exércitos ao mesmo tempo. Lembre-se das vitórias que o povo teve no deserto. Lembre-se de Sangar, que sozinho feriu 600 homens com uma aguilhada de bois, uma vara pontiaguda. Lembre-se de Débora e Baraque, nós vimos há pouco, que com um pequeno exército eles venceram 900 carros de ferro, que para a época era alta tecnologia, e como nós vimos, Deus fez cair chuva, e aqueles carros de ferro ficaram atolados, e possivelmente houve tremor de terra. Poder de Deus, meus irmãos. Quando é o exército de Deus, e esse exército está confiando no Senhor, este exército vence as guerras. Nós temos na palavra, em Mateus 22,14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em Mateus 7, nosso Senhor dizendo, entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Então não estranhe que no mundo o número de crentes é muito menor do que a população mundial. Não estranhe que no Brasil o número de crentes é muito menor do que a população total, porque os crentes sempre foram minoria, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas estes poucos escolhidos têm a vitória em Deus. Nós somos um povo mais que vencedor, porque Ele já venceu. Nosso Senhor Jesus chamou 12 homens simples, 12 homens que começaram a discipular, e a igreja de Deus foi crescendo e crescendo, mas começou com 12. Então, meus irmãos, o exército de Deus não é formado por muita gente. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Em terceiro lugar, o exército de Deus não conta com as armas deste mundo. Porque talvez alguém diga, ok, pastor, são pessoas simples, incapazes, é pouca gente, mas talvez as armas sejam as mais sofisticadas possíveis. Ora, meus irmãos, que tipo de armas este povo, esses 300, usaram para derrotar os 135 mil? Eles nem usaram armas. Cântaros e tochas não são armas, não foram espadas nem lanças. Deus fez de propósito. Deus fez com que aqueles 135 mil fossem derrotados com cântaros e com tochas. E nós vimos o texto, Gideão dividiu os 300 em 3 grupos, 100 vieram com ele, e os outros, mais 2 companhias de 100 cada uma, se dividiram, e eles cercaram aquele arraial que estava cheio de soldados e de camelos. A figura era de gafanhotos que estavam tomando todo o campo, e eles cercaram, e ao som de Gideão, os cântaros foram quebrados, as tochas foram erguidas, as trombetas foram tocadas, e os soldados gritaram, espada por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E os soldados, os 135 mil que estavam dormindo, acordaram apavorados e guerrearam entre si no escuro, achando que estavam sendo atacados. Quando eles olhavam para o monte, eles viam tochas, e eles tiveram a impressão de que o monte estava tomado de exércitos de Deus. E confundidos ali no manto da noite, eles se mataram a si mesmos. O povo de Deus, os 300, o povo de Deus nem precisou descer para a guerra. Meus irmãos, as nossas armas são diferentes das armas do mundo. Como a nossa luta não é contra o sangue,
mas é contra os espíritos, as potestades, a nossa arma é óbvio, não é uma espada e nem um revólver e nem um fuzil. A nossa arma é a palavra de Deus, a nossa arma é a oração, as nossas armas são espirituais. É com essas armas que o crente vence as batalhas, meus irmãos. Eles venceram com trombetas, cântaros e tochas. Nós vencemos com as armas que Deus nos dá. Nos lembremos da vitória de Jericó. Que armas foram usadas ali? 7 trombetas e a voz dos soldados. Os soldados tocaram, os sacerdotes tocaram as trombetas, os soldados gritaram e os muros caíram. Davi, com uma pedra, derrubou o gigante Golias, que era o campeão de guerra, um homem de 3 metros de altura. Antes disso, Saul, preocupado, pediu para Davi vestir a sua armadura. E Davi, que devia ser um adolescente, vestiu aquela armadura e mal conseguia andar. Tirou a armadura, pegou três pedrinhas lisas, dessas que a gente encontra nos rios, colocou no bolso e foi para a guerra, em nome do Senhor dos Exércitos. E foi uma pedra bem encaixada na testa do gigante que derrubou o gigante. O gigante estava todo cheio de armas, tinha até um escudeiro para ir passando as armas próprias. Meus irmãos, nós não precisamos das armas deste mundo. A igreja, aliás, não precisa de marketing. A igreja não precisa de estratégias de mercado, de técnicas, de coisas avançadas. A igreja precisa de obediência, de leitura à palavra e de oração. É assim que o povo de Deus avança. Hoje há essa tendência no mundo evangélico, das igrejas contratarem profissionais de marketing e coisas assim, muito sofisticadas para tentar fazer a igreja crescer, se esquecendo do antigo evangelho. A igreja cresce quando o povo ora, a igreja cresce quando o povo obedece à palavra. É isso que gera crescimento, não são essas técnicas que algumas igrejas estão indo lá no mundo caído para tentar puxar para dentro da igreja. No passado, quando a igreja era igreja, de fato, era a igreja que influenciava o mundo. Hoje o mundo está entrando e influenciando na igreja. Nós não precisamos das armas do mundo, meus irmãos. Lembre-se de Sangar, que com uma guilhada de bois, que nem era uma arma, era um objeto para tocar bois, derrotou 600. Lembre-se de Débora e Baraque, que com armas primitivas derrotaram a maior tecnologia da época, os 900 carros de ferro, porque Deus usou o seu poder. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Nossas armas são celestiais, não são carnais. Paulo, escrevendo aos Efésios: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões do mal, nas regiões celestes. E é em Efésios capítulo 10 que Paulo escreve, no finalzinho da carta, mostrando quais são as armas do cristão, a armadura do cristão. E lá nós temos a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e a oração. Estas são as nossas armas. Com estas armas nós estamos preparados para as batalhas. As nossas batalhas não são mais como as de Gideão, mas são batalhas. Você tem lutas na sua vida, você tem lutas na sua família, no seu emprego. Nessas lutas todas nós temos a armadura de Cristo, nós temos o evangelho, nós temos a esperança da volta de Cristo, nós temos a salvação, nós temos a palavra, nós temos a oração. Quando um discípulo se esqueceu disso, que a nossa guerra não era física, Jesus disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Pedro, ali achando que a sua luta era contra a carne, quando vieram capturar Jesus, ele puxou a sua espada e foi na orelha do soldado e tirou a orelha, num recado muito sutil: só por cima do meu cadáver, né? Só na luta vocês vão passar aqui. Esse era o Pedro impulsivo. E tirar a orelha de alguém não é porque ele errou
a espadada, era uma forma de chamar para briga. E Jesus foi lá, pegou a orelha, devolve, né? Colocou a orelha de volta em Malco, fez a cura e falou: Pedro, você acha que se eu não quisesse, imediatamente 12 legiões de anjos não viriam me socorrer? Eu fico imaginando, meus irmãos, o céu repleto de anjos, com exércitos e exércitos e exércitos, acompanhando a cena, apenas esperando a ordem, apenas esperando a ordem. E a ordem não veio, porque Jesus não fora pego de surpresa. Tudo aquilo estava previsto, era necessário que ele fosse capturado e que ele morresse para a nossa salvação. A morte não foi derrota, a morte na cruz foi vitória. Foi por esta morte que nós fomos sarados e pela ressurreição que se seguiu. Pedro não havia entendido, depois ele entendeu. Quando as autoridades civis ameaçavam o nosso Redentor, ele respondia: o meu reino não é deste mundo, vocês não sabem o que vocês estão falando. Meus irmãos, as nossas armas não são as armas deste mundo, as nossas armas são espirituais e são celestiais. É com estas armas que nós lutamos. Nas lutas difíceis da tua vida, são essas armas que você tem que lutar. Aumente a oração, aumente a leitura da palavra, comece a perceber o que Deus está falando com você na palavra. Você está meio perdido nas decisões? Leia mais a Bíblia, é Deus falando, é Deus te orientando, Deus fala com você. Nós falamos com Ele pela oração, Ele fala conosco pela palavra, e por vezes você vai ter experiências de ler a Bíblia e sentir que Deus está falando ali diretamente para você, te orientando em algo que você precisa decidir. Leia a palavra, é Deus falando com você. Concluindo, meus irmãos, o exército de Deus é formado então por pessoas simples, por pessoas humildes, por pessoas que não se veem como grande coisa, pessoas que percebem a sua total incapacidade. Nós somos essas pessoas, e se nós estamos meio arrogantes, nós temos que ser humildes, percebendo que Deus opera por meio de pessoas humildes. Os soberbos, Ele derruba, Ele usa pessoas humildes, Ele não usa muita gente. Por isso, quando nós olharmos para o cenário mundial, não vamos ficar com medo dos muçulmanos, não vamos ficar com medo do secularismo. Vamos confiar no Senhor, porque o povo de Deus sempre foi um povo pequeno, e foi com o povo pequeno que Ele venceu todas as guerras. E vamos perceber que as nossas armas são celestiais de fato. Meus irmãos, a vitória para o povo de Deus não tem que ser conquistada, ela já foi ganha. O nosso general, que é Cristo Jesus, já venceu todas as batalhas. E há um paralelo interessante desse texto, quando você percebe que a opressão midianita cai ao som da trombeta. Porque a palavra de Deus nos promete que um dia nós ouviremos um alto toque de trombeta. Será o anjo do Senhor tocando a trombeta para juntar todos os salvos que subirão, que serão arrebatados, para encontrar a Cristo nos ares, para estarem com Ele para sempre. Assim como o povo de Deus recebeu a libertação do império midianita caindo ao som de trombeta, a consumação de todas as coisas na nossa vida virá também ao som de uma trombeta, quando o anjo do Senhor proclamará a volta do nosso Redentor. E que dia maravilhoso será esse! Maranata, que Deus nos abençoe. Amém.